Nessa aula a gente vai dominar tudo a respeito de cálculo estequiométrico aqui dentro da FUVEST. Então, qual que vai ser a nossa dinâmica aqui? Nós vamos resolver as questões de cálculo estequiométrico dos últimos anos da prova da FUVEST, ou seja, todas as questões que nós vamos analisar aqui são exclusivamente da FUVEST, e nós vamos perceber que cálculo estequiométrico ele tem sido muito conectado com equilíbrio químico. Então, você vai ver que muitas questões nós vamos pegar cálculo de pH, coisas do tipo lá do equilíbrio químico. Então, para que você entenda, é bom que você tenha um bom entendimento a respeito de equilíbrio químico também. Aquele cálculo estequiométrico puro em si, a FUVEST não vem cobrando mais a nível, pelo menos, de primeira fase. Então ele está vindo mais conectado. Então é muito importante que você esteja ciente disso. E aqui nós vamos para aquele viés prático mesmo e vamos analisar, entender como que a FUVEST cobra isso, né? A minha previsão é que essa aula vai ficar mais ou menos em 1 hora, da mesma forma que foi com matemática. Então bora começar essa análise aqui, tá? E lembrando que as vagas para o intensivo FUVEST estão abertas, tá? O link está aqui debaixo, se você quiser dominar exatas, matemática, física e química para a primeira fase e também para a segunda fase, porque passando a primeira fase da FUVEST, nós vamos trabalhar especificamente com resoluções dissertativas. Se você então quer dominar matemática, o link está aqui embaixo. Dominar matemática, física e química, né? Todas de exatas, certo? Então, bora começar aqui. Essa primeira questão aqui, ela diz o seguinte. Os antiácidos, deixa eu só confirmar que está gravando. Tá sim, foi. Os antiácidos estomacais são consumidos para neutralizar o excesso de HCl, né? De ácido clorídrico do suco gástrico presente no nosso estômago e, consequentemente, aliviar sintomas como dores ou desconforto abdominal, chamado de azia. Supondo que o volume do estômago seja de 400 ml e que seu conteúdo tenha pH igual a 2, né? E que todo o H+ do suco gástrico seja oriundo da HCl, qual o volume mínimo de leite de magnésia, hidróxido de magnésio, em ml, necessário para neutralizar totalmente o ácido do estômago. Então, note a DOT, massa molar do hidróxido de magnésio, como 58. Considere que o leite de magnésia é uma suspensão de hidróxido de magnésio de concentração 58 miligramas por ml, ou seja, 0,001 mols, né? 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro, né? Miligrama, né? Por ml. Tá, aqui você fala, pô, mas é uma questão de neutralização. Sim, a FUVEST tem cobrado cálculo estequiométrico contextualizado com equilíbrio químico, reações inorgânicas. É dessa forma que a prova vem cobrando, certo? Então, para entender primeiramente o que está acontecendo, eu vou jogar hidróxido de magnésio para neutralizar esse HCl aqui, né? Do estômago, certo? A gente sabe lá da inorgânica que para neutralizar a quantidade de hidroxilas tem que ser igual a quantidade de de hidrogênios. Então eu tenho que multiplicar aqui por 2, né? Aí eu tenho 2 hidroxilas, 2 hidrogênios, se neutralizam completamente. Base mais ácido forma sal, cloreto de magnésio, mais água. Beleza. Então vai formar 2 moléculas de água, né? 4 hidrogênios, 2 hidrogênios aqui, mais 2 aqui, 4 hidrogênios e mais 2 oxigênios. Então essa é a reação. Então eu sei que eu preciso, a quantidade de magnésio, de cloreto de magnésio é metade da quantidade de HCl. Tá, essa é a primeira coisa que eu sei. Vamos começar analisando as informações. O volume é de 400 ml e o pH é igual a 2. O que é pH? Lembra? pH lá do equilíbrio químico é menos o log da concentração de H+. Então, menos o log da concentração de H+, esse pH, né? Isso aqui é igual a pH, que é quanto? 2. Logo, multiplicando tudo por menos, né? Fica o log da concentração de H+, é igual a menos 2. Então, log, quando não tem nada, é na base 10, né? Se lembra? Então, a minha concentração de H+,
a minha concentração de H+, é de 10 a menos 2 mol por litro. É 10 a menos 2 mol por litro. Essa é a minha concentração de H+. Ah, beleza. Beleza. Aí, eu tô preocupado em saber a quantidade de H+. Porque eu sei a quantidade de H+, que eu tenho ali, eu sei a quantidade de hidroxilas que eu vou precisar, né? Lembra, eu sei que essa é a minha concentração de H+. E o volume do estômago é de 400 ml. Então, o que eu sei? Vamos fazer uma regra de 3 básica. Que em 1 litro, ou seja, em 1000 ml, eu tenho o quê? 10 a menos 2 mol de H+. Em 400 ml, que é o volume, né, do estômago, quantos mols de H+ eu tenho? Então, fazendo isso daqui, eu tenho o quê? X é igual a quanto? 400 vezes 10 a menos 2, dividido por 1000, né? 1, 2, 3. Corta aqui, corto. 4 sobre 10 e daqui dá 0,4. Ou seja, eu tenho o quê? 0,4 vezes 10 a menos 2 mol de H+. Essa é a quantidade de H+. Beleza. Aí vamos continuar aqui em cima. Qual que é a proporção, como nós tínhamos falado? É de 1 para 2. Então, se eu tenho 0,4 vezes 10 a 2 mols de H+, quanto que eu preciso de OH? Eu preciso da metade, né? Porque a proporção é de 1. Não, perdão. A proporção aqui da base do ácido, né? Mas a quantidade de hidroxilas, tá? A quantidade de hidroxilas é a mesma, né? Hidroxilas tem que ser igual a quantidade de H+, tá? Aqui é a proporção de base e do ácido, tá? De 1 para 2. Hidroxila e hidrogênio já tá igual, tá? Só corrigindo que eu tinha confundido aqui os termos, tá? Então a quantidade de OH que eu preciso tem que ser igual à quantidade de H+, né? Então 0,4 vezes 10 a menos 2 mol. Beleza, é isso que eu preciso ali. Como que eu vou fazer, então? O que ele pede seria o volume, né? Qual o volume de MgOH? Tá. Então eu preciso ter essa quantidade de OH+, de OH-. Por quê? Eu quero neutralizar completamente. Então a quantidade de H+ tem que ser igual a quantidade de OH-. Tá. Ele me falou alguma coisa? Ele me falou que a concentração do hidróxido de magnésio é o quê? De 58 mg por ml. Então calma aí. Eu sei que o hidróxido de magnésio ele me deu ali 50 gramas por mol, né? 58 gramas por mol, certo? Isso mesmo. Ou seja, eu tenho aqui 58 gramas por mol. Porém, a concentração é de 58 miligramas. Então, 58 miligramas é 58 vezes 10 a menos 3, né? Gramas. Então, se eu multipliquei a menos 3, aqui eu multiplico por menos 3. Então, fica 10 a menos 3 mols. Ou seja, eu tenho o quê? 58 miligramas é a mesma coisa que 10 a menos 3 mols de cloreto de magnésio, certo? Então, a minha concentração dele é de 10 a menos 3 mol por ml. Por ml. Correto? Por ml. Tá. E qual a quantidade que eu quero? Essa quantidade aqui. Então, podemos fazer uma regra de 3? Podemos sim. Então, vamos fazer uma regra de 3 ali, bem simplinha. De novo. Eu sei que eu tenho essa quantidade, 10 a menos 3 mol, de cloreto de magnésio, certo? Cloreto de magnésio em quanto? Em 1 ml.
né? Essa é a quantidade de mols. Vamos lá. Agora você tem que tomar cuidado com o seguinte. A minha quantidade que eu quero de OH é de 0,4 10 a menos 2. Certo? Porém, olha só, a hidroxila vem do hidróxido de magnésio. Em cada molécula da base, eu tenho 2 de hidroxila. Então, se hidroxila é 0,4, eu preciso que a concentração, que a quantidade de hidróxido de magnésio seja metade, né? 0,2. Porque para cada molécula da base eu tenho 2 de hidroxila. Então, a quantidade de hidróxido de magnésio que eu quero é 0,2. Então, 0,2 vezes 10 a menos 2 mol. Em quanto? Em x ml. Então, x vai ficar igual a quanto? 0,2 dividido por 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2 dividido por 1 vezes 10 a menos 3. Correto? Então, essa quantidade aqui que eu vou precisar vai ser de quanto? 0,2 aqui corta, né? Passa somando, vai dar 1. Então, dá 2 ml. 2 ml. Então, a minha quantidade que eu vou precisar para neutralizar completamente é de 2 ml, tá? Então, fica atento com isso, tá? Não joga que eu preciso de 0,4 mols, né, de hidróxido de magnésio. Não, porque para cada mol de hidróxido de magnésio eu tenho 2 mols da hidroxila. Então, é isso que você tem que tomar cuidado, tá? Está atento. Então, gabarito, letra B. Então, uma questão civil de cálculo estequiométrico correlacionada ali com neutralização e com pH. É assim que a prova tem cobrado, certo? Então, vamos aí para a questão 58. A toxicidade do chumbo e o risco de sua ingestão ganharam notoriedade na mídia devido à presença desse elemento em copos térmicos amplamente comercializados. A exposição ao chumbo, no entanto, pode ocorrer também com fontes naturais, como a ingestão de água em contato prolongado com minérios como a anglesita, rico em sulfato de chumbo, que possui o KPS de 1 vezes 10 oitava. A menos 8, né? Perdão. Então, o KPS ali de 1 vezes 10 a menos 8. Sabendo que a legislação estabelece uma concentração máxima de chumbo de 0,01 mg por litro para água potável, a cenário alternativa correta em relação à ingestão de água que tenha contato prolongado com a anglesita. Então não é segura, pois a concentração de chumbo na água será essa, é segura. Então vamos ver o que está acontecendo aí. Primeira coisa, às vezes, é muito comum na verdade, né, que isso aqui aconteça. Você vê esse tipo de questão e fala, nossa, é muita informação, não sei por onde começar. Então, se você não sabe por onde começar, deixa eu só arrumar aqui a câmera aqui. Se você não sabe por onde começar, como que você faz? Começa pelo mais básico, tá? Pelo mais básico. Ele falou do KPS do sulfato de chumbo. Então, vamos lembrar ali. O que é KPS? Significa o seguinte, eu vou pegar esse sulfato de chumbo, certo? E vou colocá-lo em água. Em água. Isso aqui é um sal. Então, vou ter a separação dos íons. Então, isso aqui vai formar o íon de chumbo, né? 2 mais e mais íons sulfato, tá? Isso aqui tudo em meio aquoso. E o que é KPS? KPS é o coeficiente do produto de solubilidade, ou constante do produto de solubilidade. Então, isso aqui vai ficar igual a quê? A concentração de íons de chumbo 2+, vezes a concentração de íon sulfato, 2-, tá? Ou menos 2 aqui. Beleza, certo? E ele fala que esse KPS é de 1 vezes 10 a menos 8. Então, isso aqui, essa constante aqui é igual a 10 a menos 8. Tá. Vamos tentar descobrir, então, a concentração de cada um deles? Qual que é uma boa técnica? Eu
chamar aqui concentração como é KPS, produto de solubilidade, eu chamo essa concentração de S, e aqui de quanto? De S. Por que é a mesma quantidade? Porque olha a equação. A proporção é de um íon de chumbo para um íon sulfato. Então, se eu tenho uma proporção de um íon de chumbo para um íon de sulfato, então a concentração dos dois íons vai ser a mesma, né? Então representa aqui pela mesma letra. Então a concentração do chumbo é S e a concentração do íon sulfato é S. Então eu tenho que S ao quadrado é igual a 1 vezes 10 a menos 8. Ah, beleza. Então, se eu for tirar a raiz aqui dos dois lados, eu tenho que a concentração de íons de chumbo e de sulfato, né, é igual a 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Tá, beleza. Então, como está falando do chumbo, vamos marcar então. A concentração de íons de chumbo ali é de 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Tá. Só que para a gente analisar essa legislação, ela está falando em miligramas por litro. Aqui a gente está em mol por litro, né? Então vamos pegar a massa do chumbo e deixar, em vez de mol, deixar em gramas, né? O chumbo é 207 a massa dele. O que significa? Que 1 mol de chumbo, 1 mol, tem uma massa do quê? De 207 gramas. 1 mol. 1 vezes 10 a menos 4 mol tem o quê? X gramas. Então eu tenho ali quanto? 207 vezes 10 a menos 4 gramas de chumbo. Porque eu tenho essa concentração, ó, 10 a menos 4 mol por litro. Então a minha concentração ali de chumbo, vamos marcar assim em função da massa, será o quê? Essa massa por litro, né? 207 vezes 10 a menos 4 gramas por litro. Por litro, né? Aqui essa potência eu vou arrumar, né? Porque matematicamente não está correto, né? Aqui a base tem que ser... não pode passar de 10, né? Então, a minha concentração ali de chumbo vai ser quanto? Vamos dar aqui 1, 2, 3, 4, né? Deu isso? 1, 2, 3, 4. Então, a minha concentração de chumbo é disso aqui, ó. 0,0207 gramas por litro. Então a água que você está analisando tem essa concentração. E a concentração da legislação, diz que a concentração máxima, ou seja, que eu não posso passar, é de 0,01 gramas por litro. Então eu passei, né? Eu passei. Então, a alternativa correta. A ingestão não é segura, pois a concentração de chumbo na água será de 2,07 miligramas por litro, maior que o valor permitido. É isso, né? Aqui, a nossa função a gente deixou em gramas por litro, né? Que tinha deixado na análise ali. Ah, não, a gente tinha deixado em miligramas, é verdade, em miligramas. Então, beleza, é só multiplicar por 1000, né? Miligramas, né? Então, a minha concentração de chumbo ali na água, faz aqui embaixo. Eu tinha lido em gramas, ele deixou em miligramas. Não tem problema. Se eu estou em gramas por litro para miligramas, é só multiplicar por 1000. Então, 1, 2, 3. Certo? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. É isso mesmo. Então, 1, 2, 3. Então eu tenho 20,7 miligramas por litro. Então é isso que eu tenho ali. Correto? Então, ele deixou 2,07 vezes 10. Para que deixar assim? É só para complicar, né? Então, isso aqui é a mesma coisa, ó. Se multiplica por 10, dá 20,7 miligramas por litro, maior que o valor permitido. Então, gabarito, letra A. Então é que isso aqui te faz gastar um pouquinho mais de tempo fazendo essa conversão de unidade. Mas, de novo, usamos cálculo estequiométrico, mas aplicado ao equilíbrio químico, tá? É assim que a prova tem cobrado, né? Então, equilíbrio químico junto com cálculo estequiométrico é fundamental na sua prova de química, certo? Então, mais uma questão aí para conta. Correto.
Vamos lá. Um estudante FV intrigado com a escala de pH entre 0 e 14 perguntou a um sistema de inteligência artificial, IA, sobre a possibilidade de existirem valores negativos de pH, conforme descrito na figura. Aí ele perguntou: existe pH negativo? Sim, é possível existir pH negativo em soluções altamente básicas, com a concentração de íons de hidrogênio é extremamente baixa e a concentração de íons de hidroxila é muito alta. Nesses casos, o pH é calculado como logaritmo negativo da concentração de íons de hidrogênio em relação ao ponto neutro de pH. A resposta fornecida pelo sistema de inteligência artificial é... Então, ele quer mais uma questão de pH, mas lembrando, né, assim que tem sido cobrado o cálculo estequiométrico contextualizado. Isso aqui é uma questão bem legal, né? Existe pH negativo? E existe. Olha que interessante. pH, vamos partir da nossa ideia mais básica lá. pH, como calculo? pH é menos o log da concentração de H+. Vamos pegar uma solução bem ácida, muito ácida, pH 2. Então 2 é igual ao quê? Menos o log da concentração de H+. Então, multiplica tudo por menos, né? Fica menos 2 é igual ao quê? Fazendo bem por etapa, tá? Log de H+. Então aqui, quando não tem nada, logaritmo base 10, né? 10 a menos 2. Então, a concentração de íons H+, é de 10 a menos 2 mol por litro. Ah, beleza. Extremamente ácida, né? Agora, vamos imaginar então que o pH é negativo, é menos 2. Como ele perguntou para a inteligência artificial. Menos 2. Então, menos 2 é o quê? Menos o log da concentração de íons H+. Então, vamos multiplicar todo mundo por menos 1, né? Para assumir esse sinal negativo aqui de tudo. Então, 2 é igual a log da concentração de H+. Não tem nada, base 10. Então, a concentração de íons H+, vai ser de 10 a 2 mol por litro. Então, quando eu tenho um pH negativo, é que eu tenho uma concentração de íons maior do que 1 mol por litro. Então, existe pH, sim, positivo. E a mesma coisa para o pOH, também existe pOH negativo, tá? Então, por exemplo, se o nosso pH for menos 1, ó, menos 1, menos o log da concentração de H+, então, multiplica todo mundo por menos 1, então eu tenho que 1 é igual ao log de H+, certo? Então, concentração de íons H+, é de 10 elevado a 1, ou seja, 10 mols por litro. Então, pH negativo existe sim. pH negativo, ele é utilizado, né, quando você tem uma concentração maior do que 1 mol por litro, né? 1 mol por litro seria pH 0, né, porque 10 elevado a 0 é 1. Então, 1 mol por litro seria um pH 0. Maior do que isso, tem que ser pH negativo. Tá? Só para ficar claro então, ó, pH 0. 0 é igual a menos o log da concentração de H+. Então, o 10 aqui, né? Concentração de H+, é de 10 elevado a 0, que é 1. Então, pH 0 é 1 mol por litro. Para ter uma concentração maior do que 1 mol por litro, aí já vem um pH negativo. Então, por exemplo, 100 mols por litro. Então, a resposta fornecida está errada? Não, está correta. Está correta, pois o pH negativo refere-se à concentração de OH menos maior do que 1 mol por litro? Não. A concentração de H+, maior do que 1 mol por litro, né? pH negativo, a concentração de H+, maior do que 1 mol por litro. Correta, assim como é possível existir pH maior do que 14 em soluções de concentração maior do que 10 do que 14 mols por litro. Errada, pois a escala de pH é fixa entre 0 e 14. Não, você pode ter sim.
Correta, pois o pH tende a diminuir e tornar-se negativo em soluções com concentração de íon extremamente baixa. Não, perdão. Por isso que eu vi que isso aqui também tá errada. É a letra A, é que eu li errado a letra A. Ele fala que a resposta fornecida pelo sistema de inteligência artificial está errada, pois o pH negativo refere-se à concentração de íons H+, maior do que 1 mol. Exatamente como a gente fez, maior do que 1 mol por litro, resultando em um valor de pH menor do que 0. Exatamente, que foi o que a gente provou aqui. Eu não sei porque na minha cabeça eu li concentração de OH-, que nem eu li aqui embaixo. Então, aqui, essa análise correta, então, gabarito letra A. Correto? Então, guarda isso. O pH pode ser negativo. Ele é negativo quando a concentração de íons H+, é maior do que 1 mol por litro. Se fosse 1 mol por litro, o pH é 0. Maior do que 1 mol por litro, o pH fica negativo, né? Por quê? pH é menos o log da concentração de íons H+. Correto? Então, beleza. Questãozinha legal. Você fala, daqui é questão de cálculo estequiométrico, sim. A gente está calculando as quantidades. Aquilo de calcular reagente em excesso, qual que é a massa de bauxita que eu preciso para fazer o alumínio. Isso aqui eram questões mais cobradas na segunda fase. Na primeira fase, a FUVEST não tem mais cobrado o cálculo estequiométrico puro em si. É sempre contextualizado com equilíbrio químico na maior parte das vezes, certo? Esse aqui eu acredito que vai ser um pouco mais cálculo estequiométrico em si, certo? Mas, bora lá então. Eu tô programando até 1 hora no máximo, então eu acredito que vai dar tempo sim. Então, para gerar o hidrogênio foi utilizado o aparato ilustrado na figura. Então, bora lá. Para produzir hidrogênio foi utilizado o aparato ilustrado. Então, durante o processo de geração de gás hidrogênio e após o processo de geração de gás hidrogênio. Então aqui, ó, eu estou tendo alguma reação aqui que eu estou gerando H+, né? Gás hidrogênio, né? H2. E aqui eu tenho a formação dessas bolhas, né? Que serão bolhas, né? Que acredito eu. E aí o nível aqui mais alto. E depois da geração de H+. Certinho. Ao frasco à esquerda, adicionou-se uma quantidade pré-determinada de raspas de zinco metálico e ácido clorídrico. Certo? Em seguida, o frasco foi fechado com uma rolha conectada a uma tubulação. À medida que o hidrogênio é produzido pela reação, então a reação que produz hidrogênio, isso daqui, ó, zinco metálico reagindo com íons H+, de onde que vieram esses H+? Do ácido clorídrico que eu joguei lá, né? Ácido clorídrico, então libera íons H+, e íons cloreto, né? O que me importa é que só o íon H+. Então, o gás hidrogênio, ele é produzido por essa reação aqui. Então, já vou copiar aqui do lado a minha reação que produz gás hidrogênio. Então, eu tenho o zinco metálico reagindo com íons H+, que vieram do ácido clorídrico, certo? Produzindo o quê? Produzindo íons de zinco 2+, mais o gás hidrogênio, que é o gás que eu estou estudando, certo? Tá gravando, confirmando? Sim, certinho. Tá, o gás se acumula em uma proveta previamente cheia de água. Então, ele vai se acumular aqui, ó, nessa proveta cheia de água. Dado que a solubilidade do hidrogênio na água é desprezível, ou seja, nem fica solúvel, né? A solubilidade do hidrogênio na água é desprezível, o volume ocupado pelo gás na proveta corresponde ao volume de hidrogênio produzido durante a reação. Beleza. Então, o volume ocupado de hidrogênio é o volume produzido. Por quê? Eu não tenho ele dissolvido na água, né? Considerando que nas condições do experimento foram gerados 49,8 ml de hidrogênio, qual a quantidade de zinco metálico em gramas que de fato reagiu? Porque se ele estiver em excesso, né, eu não vou ter todo o zinco reagindo, apenas aquela parte, né? Porque o reagente limitante
ele limita justamente a reação, né? Calma aí, então o volume de gás de hidrogênio produzido foi de 49,8 ml, tá? Então, esse note a dot com certeza vai dar a densidade do gás de hidrogênio, né? O volume molar, o volume molar do gás ideal nas condições do experimento é de 24,9 litros por mol, né? Volume molar. E a massa do zinco, 65,4. Então, vamos preocupar com o gás de hidrogênio. O que ele me falou? Que o volume molar do gás é de 24,9 litros. Então, eu sei o quê? Que 1 mol de gás de hidrogênio ele ia ocupar 24 litros, tá? Como está em ml o volume aqui de gás de hidrogênio, eu vou deixar 24 litros em ml. Então, 24 mil ml. Então, 1 mol ocupa 24 litros, que são 24 mil ml. E X mols de H2 produzido produzem quanto? 49,8 ml. Então, quantos mols de H2 que eu tenho? Vamos fazer então. X vai ser igual a 49,8 é a mesma coisa que 498 vezes 10 a menos 1, tá? Só para a divisão ficar mais rápida. Dividido por 24 mil é 24 vezes 10 a 3. Então, quantos mols de H2 eu tenho? X é igual a quê? 498 por 24? Por 24? É 498. É 24 litros, né? Ah, é 24,9. É 20... Calma aí. 1 mol, 24 mil. Ah, é 24,9. É 24,9 aqui, ó. Eu esqueci. Então é 24.900. Eu arredondei só para 24. É 24.900 ml. 24.900. Então esse aqui é quanto? É 249, né? Vezes 10 a 2, certo? Vezes 10 a 2. Tá, então quantos mols de H2 que eu estou produzindo? Isso daqui é 2 vezes 10 a menos 3 mols, né? De H2. É isso mesmo? É 29,4 litros, né? É 24.900 ml. Aí dá 249 vezes 10 a 2. Exatamente. Tá, então vamos lá. Se eu tenho essa quantidade de H2, tá fácil eu calcular a quantidade de zinco que reagiu, né? Por quê? A minha proporção de zinco para H+, é de quanto? É de 1 para 2 mols para 1 para 1, né? Essa é a minha proporção, certo? Aqui eu produzi quanto? 2 vezes 10 a menos 3 mols de H2. Então eu preciso de quanto? 2 vezes 10 a menos 3 mols, né? Proporção 1 para 2 para 1 para 1. Então, a mesma quantidade, né? Então, eu tenho isso de zinco, que de fato reagiu. Essa é a quantidade em zinco. Qual a quantidade de zinco metálico em gramas? Beleza. Então, eu sei que reagiu quanto? 2 vezes 10 a menos 3 mols de zinco. Qual que é a massa em gramas? Eu sei que 1 mol de zinco equivalem a 65,4 gramas. E 2 vezes 10 a menos 3 mols equivalem a quanto? Equivalem a X. Então, X vai ser igual a quê?
é 65,4 vezes 2 vezes 10 a menos 3. Em gramas, né? Porque tem mols, tá em gramas por mol. Então vamos lá, 65 vezes 2 dá quanto? Dá 120 mais 10, 130. Então dá 130,8, né? Vezes 2. Vezes 10 a menos 3, tá? Então isso daqui vai dar quanto? Isso daqui, 1, 2, 3. 1, 2 e 3. 0,13. É isso mesmo, ó. 0,13. É que dá 1, 2, 3. 130, é isso mesmo. Então dá 0,13 gramas de zinco. Então, gabarito, letra B. Então, a primeira ideia nossa é o quê? É fazer a nossa equação que ele me deu, analisar o balanceamento dela, as proporções. E aí, ó, uma coisa que, de verdade, eu recomendo para você, eu sei que tem alguns macetes para você fazer cálculo estequiométrico, de verdade. Todas as questões que eu faço cálculo estequiométrico, eu faço analisando a equação, vendo se ela está balanceada primeiramente, né? Vendo se ela está balanceada e usando regra de 3. De verdade, considero de verdade totalmente desnecessário você ficar memorizando regras, macete, quando tem reagente em excesso, reagente limitante, não precisa. Como que você faz para saber se um determinado reagente está em excesso, se ele é limitante? É só você analisar as proporções de acordo com a equação balanceada. Então assim, e você saber que uma equação para quando o reagente limitante acaba, ou seja, quem determina até quando uma reação vai acontecer é o reagente limitante. Você sabendo isso e regra de 3, não precisa de mais nada para resolver qualquer questão da FUVEST de cálculo estequiométrico, seja a primeira fase, seja a segunda fase. Então não tem necessidade nenhuma de você ficar memorizando coisas a mais, certo? Então mais uma para a conta aí. Bora para essa questão aqui. Questão 25. Combustíveis fósseis, como o diesel, contêm em sua composição uma fração de enxofre. Durante o processo de combustão, o enxofre é convertido em dióxido de enxofre, tornando-se um poluente ambiental. Em postos de combustível, normalmente são comercializados dois tipos de diesel: o diesel S10 e o diesel S500. O primeiro, o diesel S10, contém 10 ppm de enxofre e o segundo 500 ppm de enxofre. Como assim? ppm é partes por milhão. O diesel, vamos lá. O S10, o que significa? Que ele falou, né, que a concentração dele é de 10 ppm. Ou seja, de cada 10 átomos, aqui fala de enxofre, né? De cada 1 milhão de átomos, partes por milhão, de cada 1 milhão de átomos, 10 são de enxofre. Ou seja, você pegou 1 milhão de átomos daquele diesel, 10 são de enxofre. 2 milhões, então 20 átomos. Então, partes por milhão, esse é o S10. E o S500, você pode usar a mesma lógica. Ele é 500 ppm, ou seja, a cada 1 milhão de átomos, eu teria 500 de enxofre. Então, em 2 milhões, 1000 átomos de enxofre. Essa é a nossa ideia, certo? O diesel S10 e o S500. Então, essa é a referência à concentração em ppm. Considere que na combustão do diesel, todo enxofre foi convertido em SO2, conforme a reação. Então, ele pegou lá o enxofre sólido, tá? O enxofre sólido, fez ali a reação com oxigênio, produzindo o meu
SO2. Certinho? Nesse caso, a diferença de massa de SO2 emitido para a atmosfera por quilo de diesel quando cada um dos dois tipos é queimado é de... Ele está falando o seguinte, se eu queimar 1 kg disso daqui, desse combustível S10, eu vou ter uma massa de SO2 emitida. E essa massa desse poluente SO2, eu não sei quanto que é, eu vou ter que calcular. E se eu pegar e queimar 1 kg disso daqui, eu vou emitir uma massa de SO2 que eu não sei também. Ele fala, vamos supor que, por exemplo, é 1 kg aqui e 2 kg aqui. Qual que é a diferença entre a massa de cada um deles, dos poluentes? É 1, né? Diferença e subtração. Então, o que a gente tem intuitivamente? A nossa intuição diz que o diesel S500 vai ter uma massa de poluente maior, né? Porque a concentração dele é muito maior, ó. 50 vezes maior, 50 ppm, 500 ppm, 500 partes por milhão. Então, vamos lá, o que ele me deu? Ele me falou o seguinte, ó. Massas molares do oxigênio e do enxofre. E ele me fala que 1 ppm de enxofre equivale a 1 miligrama de enxofre por quilo de diesel, né? Então existe essa equiparação, né? 1 ppm. Então é uma parte por milhão. Se eu pego miligramas, uma miligrama é o que? 1 quilo é igual a 1000 miligramas, né? Então 1 ppm significa o seguinte: em 1 quilo de diesel, ou seja, em 1 milhão de gramas de diesel, eu tenho 1 miligrama de enxofre. Beleza. Então vamos partir lá. Vamos partir para o diesel S10. Esse diesel aqui, S10, o que eu tenho? A minha concentração de 10 ppm, ó. 10 partes por milhão. Ele fala que 1 ppm equivale ao quê? A 1 miligrama de enxofre para cada 1 kg de diesel. Então, 10 ppm serão o quê? 10 miligramas de enxofre para 1 kg. Ou seja, nesse caso aqui, eu tenho 10 miligramas de enxofre, né? 10 miligramas de enxofre para cada o quê? Ali era 1 kg. Então, como é 10 ppm, multiplica por 2. Por 10 quer dizer em 10 quilos a minha concentração. Então, eu tenho 10 miligramas de enxofre em 10 quilos. Em 1 quilo de enxofre, eu tenho quanto, então? Divide todo mundo por 10. Eu tenho 1 miligrama de enxofre em 1 quilo. Correto? Ah lá, 1 ppm é 1 miligrama de enxofre por quilo. Não, perdão. Por que eu multipliquei por 10 aqui? Nossa. Eu não vou editar essa parte aqui não, tá? Não vou editar essa parte aqui não. É que eu já gravei tanta aula. Aí você já começa até a bugar um pouco a cabeça. Então você tem o quê? 10 miligramas de enxofre a cada quilo, tá? Então ali eu vou ter uma emissão que é de 10 miligramas, né? Eu tenho consideração 10 ppm, tá? Eu sei que vai ter gente falando assim, não, você tá confundindo e tal. Mas eu prefiro, sabe, deixar mesmo e mostrar também que, meu, quando você tá cansado, você acaba confundindo, depois tem que voltar e corrigir, não tem problema nenhum, tá? O problema é só você não perceber que você errou, mas caso contrário, não tem problema nenhum, tá? Aí é 500 ppm o segundo, né? Ou seja, 1 ppm é 1 miligrama por quilo, 500 ppm são o quê? 500 miligramas. Então aqui, ó, 500 ppm, eu tenho o quê? 500 miligramas de enxofre
em 1 quilo. Em 1 quilo. Nesse caso, a diferença de massa de SO2 emitido para a atmosfera de diesel, né? Quando cada um dos dois tipos é queimado, é D. Então ali tem uma diferença do quê? De 490, né? Uma diferença de 490 miligramas, certo? 490 miligramas de enxofre, né? Uma diferença ali de 490 miligramas de enxofre, mas cuidado, porque ele quer a diferença da massa de SO2 produzido. Então vamos lá. Eu tenho uma diferença de 400 miligramas de enxofre. Qual que é a massa do enxofre? A massa de enxofre é de 32 gramas por mol. Então vamos ver quantos mols de enxofre que eu tenho. Aí eu sei quantos mols de SO2 eu tenho produzido. O enxofre, 1 mol equivale a quanto? 32 gramas. 1 mol. Correto? E aí, X mols equivalem a quanto? 490 miligramas. Né? Essa diferença aqui. Que é quanto? 490 é igual a 49 vezes 10 a menos 2, né? Aqui eu multipliquei por 10 a menos 3, né? Porque eu quero em gramas, né? Certo? Igual a 49 vezes 10 a menos 2 gramas. Correto? Beleza. Então a quantidade de mols de SO2 vai ser quanto? 49 vezes 10 a menos 2 dividido por 32. Então essa é a quantidade de mols de enxofre, tá? Beleza. Só que a proporção é de 1 para 1 para 1. Então se eu tenho essa quantidade de enxofre, qual é a quantidade de SO2? Eu vou ter 49, eu não vou fazer ainda a conta, deixa assim mesmo. Mols de SO2. Tá. O SO2, qual que é a massa dele? O enxofre é 32 mais 2 oxigênios. Então, a massa do SO2 é de quanto? 64. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter ali 49 vezes 32 vezes 10 a menos 2, né? Em gramas, certo? Em gramas. Vezes a massa do SO2, que é 64. 64, tá? Aqui gramas para cada quilo, né? A diferença. Então, vamos lá. Posso cortar aqui. Deu 2. Então, vai dar quanto? 49 vezes 2 dá 98. 98 vezes 10 a menos 2 gramas para cada quilo. Certo? Ah, beleza, mas ele está dando tudo em miligramas. Então, vou multiplicar por 1000. Tá? Então, fica 98 vezes 10 a menos 2 vezes 1000. Vezes 10 a 3. Miligramas por quilo, né? De diesel. Então, isso aqui vai dar quanto? 10 a menos 2, 10 a 3 dá 10. Vezes 98, 980 miligramas por quilo de diesel. Essa é a nossa resposta. Gabarito letra C, correto? Então, cuidado, porque aqui a gente calcula a diferença, então ali, né, de 49 miligramas de enxofre, tá? Porque deu a consideração de ppm, ó. 1 ppm de enxofre equivale a 1 miligrama de enxofre, mas eu quero a emissão de SO2. Então, por isso que daí teve que continuar esse cálculo, tá? Mais uma questão, ó. Você percebe que as questões da FUVEST, elas não vão tentar te pegar pela dificuldade em si. É mais, muitas vezes, você interpretar. Você conseguir interpretar corretamente. E nesse caso aqui, ó, não sair marcando rapidinho gabarito letra B, tá?
porque ele pediu a massa de SO2 e não de enxofre, tá? A diferença. Então, gabarito, letra B. E vamos ali para a nossa última questão de cálculo estequiométrico, que também está relacionado com equilíbrio químico aqui. Diz o seguinte: cálculos renais, conhecidos popularmente por pedras nos rins, consistem principalmente em oxalato de cálcio, CaC2O4, uma espécie cuja constante de solubilidade é de aproximadamente 2 vezes 10 a menos 9. Então, o KPS do oxalato de cálcio é 2 vezes 10 a menos 9. Os íons oxalato presentes em muitos vegetais reagem com os íons cálcio para formar o oxalato de cálcio. Então, os íons do oxalato reagem com os íons de cálcio para formar o oxalato de cálcio, que pode gradualmente se acumular nos rins. Então, calma aí. Ele falou do KPS do oxalato de cálcio. Então, vamos pegar o CaC2O4. Isso aqui, então, tem a separação. Eu tenho o íon Ca2+, mais o íon oxalato, né? Os íons oxalato. Esse aqui é o íon oxalato. Então, aqui, NOx, 2 menos. Então, o KPS, lembra, constante do produto de solubilidade, é o produto da concentração desses íons aqui, certo? Íons de cálcio e íons oxalato. Aqui meio aquoso, meio aquoso. E ele falou que o KPS aqui é 2 vezes 10 a menos 9. Supondo a concentração de íons de cálcio no plasma sanguíneo seja cerca de 5 vezes 10 a menos 3 mols, então beleza. Então a concentração de íons de cálcio aqui ele já me deu 5 de cálcio, né? 5 vezes 10 a menos 3 vezes concentração disso aqui que eu não sei, desses íons do oxalato. O KPS tinha me dado que era 2 a menos 19, certo? Qual seria a concentração mínima de íons oxalato para que o oxalato de cálcio precipitasse? Tá, então a concentração mínima é a concentração para a qual o produto das concentrações é igual ao KPS, que é a constante do produto de solubilidade. Acima dessa concentração, eu já teria íons oxalato precipitando. Então, é basicamente a gente calcular a concentração desses íons aqui de oxalato, né? Então, a concentração dele nada mais é do que 2 vezes 10 a... Não é menos 19, é menos 9, né? Menos 9. Então, 2 vezes 10 a menos 9 é dividido por 5 vezes 10 a menos 3. Então, isso aqui vai dar quanto? Essa concentração aqui desses íons vai dar 0,4 vezes 10 a menos 6, tá? Vamos ver gabarito, então, não tem nenhum com vírgula, né? Então, vamos avançar uma casa aqui. 4 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Então, 4 vezes 10 a menos 7 mol por litro, gabarito, letra C. Então, mais uma questão que envolve cálculo estequiométrico relacionado com KPS, né, com produto de solubilidade. Então, essa questão aqui, essa foi mais o cálculo estequiométrico daquela forma que a gente conhece mais tradicionalmente, né? Porém, essa forma não vem sendo tão cobrada pela FUVEST, só vem mais cobrando dessa forma aqui. Você viu que o maior número de questões é desse formato, certo?
Lembrando, né, que as vagas para o intensivo FUVEST estão abertas, o link está aqui abaixo para você arrebentar em exatas. Matemática, Física e Química, primeira fase da FUVEST. Acabou a primeira fase da FUVEST, vamos focar totalmente na resolução das dissertativas da segunda fase, certo? Então te espero lá dentro do intensivo FUVEST.